levantar para a empresa, medo que a filha está no ministério, medo da igreja crescer, medo de crescer, a lavra canta, ela sai, Deus vai quebrar a mesa dessa noite. O rei da Síria se levanta e cerca a cidade de Dotã, a cidade do profeta. Então o profeta está cercado agora. O profeta está cercado em Dotã. E a Bíblia diz que o moço, a qual Eliseu servia Eliseu, estava na escola preparatória para ser profeta. O moço olha e diz assim: meu senhor, a cidade está cercada. O rei da Síria mandou o exército para pegar, matar o senhor e me matar também. Então o exército da Síria cercou toda a cidade de Dotã, porque Eliseu adivinhava e revelava os sonhos do rei da Síria. Até o rei da Síria conversava na cama com sua esposa. Ali vinha o profeta que revelava e libertava o povo. Então o rei da Síria descobriu isso. Enviou o seu exército e cercou Dotã. O moço começa a tremer de medo. Olha para aqueles cavalos. Olha para aqueles aparelhos de guerra todos ali. E a Bíblia diz que ele treme. Então Eliseu diz para ele: não temas, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com glória a Deus. Mas não é Deus sua palavra. A palavra não entrou no coração do homem, como não está entrando em algumas pessoas essa noite. Não entrou no coração. Então Eliseu toma e diz para ele: Senhor, eu peço-te, abra os olhos. Então os olhos que estavam na carne se tornaram olhos espirituais. E ele contemplou anjos e carros de fogo. Anjos e carros de fogo. E pode dizer: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Eu profetizo nesta noite: se a tua visão carnal vai cair e tu vai ter visão do Espírito, receba, receba, receba. Deus vai dar uma nova visão. Vai daqui vendo tudo diferente. Tudo diferente. Pastor, mas eu tenho medo. É normal, eu também tenho medo, é normal. Aceite os medos. Medo quer dizer que você é uma pessoa normal. Medo, inclusive, faz parte da biologia e da consistência do ser humano, porque é arma de defesa. A gente tem medo, então a gente para e analisa a situação. Situações desconhecidas nos provocam medo. Lugares novos, escuros, muitas vezes provocam medo. O medo é um alerta enviado do cérebro. Pastor, é normalmente? Jesus está de joelhos e a Bíblia diz que ele está orando e ele tem uma única, chamada pelos chamamos doença, assim chamam os cientistas franceses, psicopatia. Ele tem algo do seu corpo que estoura, uma doença. Na verdade é assim que a ciência entende uma doença, a qual o seu suor começa a pingar e se transforma em gotas de sangue. Pastor, por que isso ocorre? Isso ocorre também por causa da grande pressão, da grande tensão e do medo. Outras pessoas também suaram sangue, como Jesus suou. Por quê? Porque a tensão é tão grande, o nervosismo é tão grande, que estoura as veias minúsculas do corpo, então se soa sangue. Medo é normal. Agora, o que não é normal é o medo impedir você de viver a bênção de Deus sobre a terra. Pode impedir a ação de Deus. Eu digo que medo é que nem colesterol. Tem bom e tem ruim. Tem medo bom e medo ruim. Qual é o medo ruim, pastor? É quando ele te paralisa. É quando ele te assusta. É quando ele não permite e você não se deixa viver a maravilha de Deus. O livro de Jó, contemporâneo a Moisés, pois Moisés escreveu a Jó, remonta à sua época. E Moisés escreve dizendo que Jó só teve uma única brecha. A única brecha de Jó, não era pecado, mas era a única brecha de Jó, que o diabo conseguiu entrar e tocar em Jó. Ele vai mesmo dizer, Jó vai dizer em Jó 3:25, porque o que eu temia me aconteceu, e o que eu receava me aconteceu. Pastor, por que o diabo fez o que fez com Jó? Por causa do medo. Foi a única brecha que Satanás encontrou. O que
hoje. Cristo nos resgatou da maldição, nos fazendo maldição por nós. Nenhuma praga vai chegar, nenhuma maldição vai te atingir mais. Estão quebradas em Jesus Cristo. Levante a tua mão e glorifica Jesus. Tem medo de fofoca. Ai, pastor, fofoca é uma desgraça. Ela destrói a mentira da fofoca. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E a língua que se levantar contra a tua vida e juízo, tu a condenarás. Sacode o seu irmão e diz para ele: tem uma carta de vitória para você. Aleluia. Daniel orava 3 vezes. E a janela, pastor, a janela aberta. Janela aberta 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que a janela era aberta. Mas o rei Dário fez o edito. O rei Dário colocou o seu selo real, empenhou a sua palavra e colocou o seu carimbo de sangue. Ele disse: ninguém pede, ninguém ora, ninguém roga, ninguém reza, ninguém faz trabalho de macumbaria, ninguém pede para nenhum outro Deus, somente, aleluia, durante um mês. Mas diz a Bíblia que Daniel foi e, como de costume, orou com a janela. Segura a janela aí. Segura a janela, é profético. Segura a janela. Aleluia. Eu profetizo que quando você abrir essa janela, muitos medos serão quebrados nessa noite. E você vai sair daqui para cantar o hino da vitória. Deus vai arrancar daqui pessoas para serem empresários. Homens para me levantar no ministério da palavra e do louvor. Mulheres para louvar o Senhor Jesus Cristo. Homens para receberem na segunda-feira a promoção a qual está retida. Eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus. É 1, é 2, é 3. Abra essa janela aí, irmão. Deus vai quebrar medo. Deus vai quebrar medo. Medo de casamento, medo de prosperar, medo de ser crente. Daniel, eu vi a janela, eu não tenho medo. Mas Daniel vai castigo da Babilônia. Tu é escravo da Babilônia, praticamente, Daniel. O que o rei manda, tu obedece. Daniel, se você desobedecer, sabe onde você vai parar? Vai parar é na cova dos leões. Daniel, se você desobedecer, Daniel, você vai para a cova. É incrível. Preste atenção. Satanás, ele está preparando uma cova para você. Você está aqui hoje, essa noite, louvando o Senhor Jesus Cristo. E o diabo já deu umas 7 passadas. Umas 10 passadas. Lá no cemitério de Barueri. Por que, pastor? Porque está preparando uma cova para te colocar lá dentro. Satanás está preparando uma cilada para você cair. O diabo sempre, eu vou repetir, sempre, novamente, o diabo sempre, diga para o seu irmão, o diabo sempre. Diz para ele, irmão, o diabo sempre está preparando uma cilada para você. Aleluia. 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 Tem muito olho abrindo aqui nessa noite. O diabo sempre está preparando uma cilada. E para Daniel estava preparando a cova dos leões. Existe a Bíblia Sagrada que as janelas de Daniel continuavam abertas. E eu fico pensando no inimigo de Daniel, passando e vendo Daniel orar com as janelas abertas. Talvez eu fique imaginando, você imagina que é a janela de Daniel? Diz a Bíblia que era para a banda do norte, para o alto de Jerusalém, que ele orava, a janela aberta. Então fico eu pensando, o inimigo passado, olhava e dizia: cara de pau, o rei falou que não é para orar. Olha o que ele está fazendo, ele está orando. Catuque seu irmão, diz para ele: a janela vai se abrir hoje. Talvez passou um outro dia, um outro inimigo de Daniel e disse: olha lá, está orando de novo. Cara de camarada, está orando de novo. Alguém passou, o inimigo gosta de rir daí. O inimigo passou, lá, está orando. Tu está sabendo, não? Tem um edito, Daniel. Tu vai para a cova.
cilada. Agora está preparada, corra para ele. Só que ele estava orando, mas ele me olhou e falou assim: ei, Daniel, tu caiu na cilada. Olha aí, talvez passou um crente vacilão, crente meia, mais ou menos, vem para lá, vem para cá, uns que só tem lá em Pirituba, lá onde eu moro, crente aqui não tem, graças a Deus, passou e eu falei: Daniel, para, Daniel, fecha a janela. Daniel, você não tem medo não, para de orar, Daniel, o inimigo está preparando, olha, meu senhor, tem que recuar, Daniel, tem hora que mandar você recuar, os crentes vacilão tem na Pirituba, olha, Daniel, para de orar, Daniel. Ei, meu irmão, eu tenho uma palavra para você nessa noite, porque alguém disse para você parar, você vai parar. Aleluia! Porque alguém disse para você desistir, você vai desistir. Porque o diabo está preparando situações para você parar, você vai parar. Aleluia! Receba nesta noite em nome de Jesus Cristo força. Receba nesta noite força. Eu profetizo que é a última vez. Aquela que passou que você caiu, você não vai cair mais. Você não vai cair mais. A nova chama não vai desviar mais. Não vai se afastar mais. Eu profetizo isso na tua vida. Receba a presença. Atos capítulo 5, verso de número 7. O sumo sacerdote diz: Pedro, não é para orar, não é para pregar, não é para falar de Jesus. Não vos já mostrei expressamente, eu já lhe mandei que não é mais para falar. Pedro e os apóstolos dão a palavra e diz: mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homem. Daniel capítulo 3, versículo 15. O rei coloca o edito, foi dito aqui nesta noite: quando ouvires o som da cítara, da gaita de foles, quando ouvires o som de toda a sorte de música, Sadraque, Mesaque e Abednego tem que se prostrar. E ele soltou a palavra e diz assim: mais importa obedecer a Deus do que obedecer ao homem. E fica ao saber do rei Nabucodonosor que nós não vamos nos prostrar perante aos teus deuses, que seja feita conforme a vontade de Deus. Sacode o seu irmão e diz para ele: fica firme, fica firme. Não temas fornalha, não temas acusação, Deus vai te livrar dela. Pastores de Deus vão livrar, é porque ele queria que você morresse para ser lembrado para a glória dele. Mas não tenha medo. Abre a janela, abre a janela. O compromisso de Daniel era com a oração. Por que, pastor? Porque a oração, ela paralisa toda a ação maligna. Não negligencie a oração. A oração não pode ser substituída por nada. Por nada. Ação social na igreja é necessária? É, mas não pode ser na oração. Ensaio na igreja é bom? É bênção pura, mas primeiro é a oração.